Olá, a gente tem acompanhado desde o fim das eleições presidenciais várias manifestações antidemocráticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles não aceitam o resultado das urnas e, como forma de protesto, bloqueiam trechos de rodovias pedindo intervenção militar. De acordo com o último balanço da Polícia Rodoviária Federal, divulgado no dia 9 de novembro, todas as rodovias e estradas federais estão livres de bloqueios aqui no país. Ainda de acordo com o órgão, foram quase 1.100 manifestações desfeitas em todos os estados. Pois é, mas ainda há alguns protestos antidemocráticos sendo realizados em parte do país. Em entrevista à TV UFOP, o Alexandre Bahia, que é professor de Direito Constitucional aqui da UFOP, explicou o que caracteriza uma manifestação antidemocrática. Veja o que ele disse. Todas as pessoas têm o direito de se manifestar, de ir para as ruas e mostrar seu inconformismo, seja com o resultado de eleição, seja com ações, decisões tomadas pelo Estado. Isso é legítimo as pessoas se manifestarem, inclusive em redes sociais, ou irem para as ruas. A Constituição garante tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade de reunião, nesse sentido das manifestações. No entanto, quando você usa um direito fundamental para ir contra os próprios direitos fundamentais, ou seja, se você vai para as ruas pedir intervenção militar, se você vai para as ruas pedir que seja violado o resultado das eleições porque você não concorda, ou seja, se você está indo justamente usando a democracia para pedir o fim da própria democracia, isso torna esse movimento ilegítimo. É ilegítimo você ir para a rua pedir o fim da própria democracia, porque você tem uma contradição. É justamente porque você está num ambiente democrático que você pode ir para a rua. Se você pede o fim da própria democracia, você está pedindo o fim da sua própria liberdade de poder ir para a rua fazer crítica. O professor ainda disse que fechar permanentemente uma via pública pode ser passível de punição. Ele ainda destacou que os discursos utilizados nessas manifestações antidemocráticas são violentos. A gente aprovou, há pouco tempo atrás, foi aprovado no Brasil uma lei que substitui a antiga Lei de Segurança Nacional, e agora existe uma Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. E essa legislação, ela prevê algumas punições quando, por exemplo, você faz essa coisa de fechar uma via pública, porque uma coisa é você ir para uma rua, manifestar, passou, e aí a via está liberada. Isso dura algumas horas e causa algum transtorno, mas ok. Outra coisa é você fechar permanentemente uma via pública, impedindo as pessoas de ir e vir. Isso é um problema e isso pode ser sim enquadrado legalmente. Pior do que isso, no entanto, é quando, além de fazer isso, os discursos que são feitos ali, ou os atos que são feitos ali, são atos violentos, discursos de violência. Então, por exemplo, algumas cenas que a gente tem visto aí de agressões a pessoas que tentam furar esses bloqueios, ou pior, os casos de apologia ao nazismo. A gente viu aí um vídeo lá no interior de Santa Catarina, em que as pessoas estavam cantando o hino nacional, aparentemente com o braço estendido, o que faz lembrar uma saudação nazista, e isso não é algo que uma ou outra pessoa estão falando, né? O embaixador de Israel no Brasil se manifestou contra isso, o embaixador da Alemanha no Brasil falou sobre isso, o CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, também se manifestou sobre isso, e todos eles falando justamente desse episódio como um episódio de apologia ao nazismo. Isso é crime. Fazer apologia ao nazismo é crime de racismo, punível pela Lei 7716, que é a lei do racismo no Brasil. Isso não é defender ideais de supremacia branca ou de extermínio de uma minoria, seja ela racial, de origem, etc. Isso é crime, não tem defesa sobre isso. Alexandre Bahia explicou também o papel do Estado diante dessas manifestações e apontou os fatores que contribuíram para a realização desses atos antidemocráticos em todo o país. As forças policiais, elas precisam desobstruir as vias. Pensando aqui na questão das vias obstruídas, não há justificativa para, inclusive, essa demora que tem acontecido em alguns casos de desobstrução das vias, seja em BRs, em estradas, sejam em ruas locais. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente está com mais de uma semana
uma grande avenida parada, obstruída por causa desse tipo de coisa. Me parece, inclusive, bastante problemático, porque existe um dever funcional das polícias e dos que comandam essas polícias, seja os governadores, por exemplo, no caso da Polícia Militar, ou o presidente da República, no caso da Polícia Rodoviária Federal, de agir, de desobstrução dessas vias, sob pena, inclusive, de possível prática de crime, que é o que a gente chama de prevaricação, que é quando um servidor público deixa de praticar um ato para o qual ele está exatamente empossado, né, incumbido de fazer. A gente tem toda uma máquina de disseminação de fake news e de notícias falsas, né, e de teoria da conspiração que vem sendo fomentada por membros do atual governo e algumas falas, inclusive, do atual presidente, que desde o início vem questionando a lisura das eleições, a confiabilidade das urnas, etc. Então, sim, existe uma máquina de propaganda em escala que talvez a gente nunca tenha visto, né? Porque hoje a gente tem o uso de ferramentas de redes sociais com o uso de algoritmos e que fazem com que você consiga potencializar a distribuição disso em níveis que a gente não estava preparado. E, na verdade, o direito, né, os instrumentos que o direito até então possuía, eles ainda estão muito aquém para fazer frente a essa máquina de desinformação que vem acontecendo no Brasil. A gente vai precisar realmente, de um lado, de rever alguns instrumentos. O TSE fez isso durante as eleições, aprovou uma resolução para tentar retirar do ar mais rapidamente informações falsas sobre eleições, mas a gente vai precisar realmente de novos instrumentos e de uma nova regulação sobre redes sociais, sobre responsabilização nas redes, que seja mais rápida na velocidade em que essas coisas acontecem, que realmente a gente não consegue acompanhar. O professor ainda reforça que questionar as instituições e não as pessoas coloca em risco a nossa democracia. A gente sempre pode questionar as pessoas, as decisões tomadas por pessoas dentro do Estado. O grande problema é quando você questiona as próprias instituições. Isso sim coloca a democracia em risco e leva a um descrédito, e isso é muito preocupante nesse momento. Mas veja que isso não é uma exclusividade do Brasil. Quando você pensa, por exemplo, nos países que têm as instituições mais fortes do planeta, nem estou dizendo que seja mais democrático, mas cujas instituições são as mais fortes do planeta, que é os Estados Unidos, a gente teve aquele episódio da invasão do Capitólio e tudo aquilo que aconteceu ali é algo que você não conseguiria imaginar 10, 15 anos antes e que só acontece justamente porque você tem uma nova forma aí de disseminação de notícias falsas, de disseminação de teoria da conspiração, muitas vezes incentivada justamente por aquele que está no poder. No caso dos Estados Unidos, lá, o ex-presidente Trump também falava sobre isso o tempo todo, de fraudes e etc., e acabou levando a invasão do Capitólio, que para mim é um dos episódios mais bizarros da história democrática daquele país. A gente, na verdade, está experimentando a mesma coisa numa escala menor, ainda bem que é numa escala menor, mas que é igualmente preocupante, porque as nossas instituições são muito mais frágeis, porque muito mais recentes, do que as instituições americanas, que têm 200 anos e estão ali funcionando. Vale destacar que o relatório produzido pelas Forças Armadas sobre a fiscalização do sistema eletrônico de votação confirmou a segurança das urnas. Você pode conferir o relatório das Forças Armadas no site do Ministério da Defesa. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.